Fala pessoal do Sem Roteiro Podcast, estamos aqui hoje com mais um Sem Roteiro Podcast, comigo, Dr. Ohane, e com mais um convidado hoje, um super amigo, carioca da Gema, ele, Anderson Gondinho, contador, da minha área, especialista em contabilidade eleitoral, super estiloso, né? Hoje chegou aqui com um chapeuzinho. Anderson, muito obrigado por ter aceitado o convite. Queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Se quiser usar o chapeuzinho, pode ficar à vontade. Se apresente, eu te apresentei como contador da especialista na parte eleitoral, mas eu sei que você e seu escritório, né, seus sócios, também abrangem outras áreas. E, obviamente, não fique só nessa parte profissional, se apresente como pessoa, fale do seu time, fale das suas expectativas pessoais, fique à vontade. Primeiramente, obrigado pelo convite, Samara. Que eu sempre te elogiei, a gente sempre foi parceiro muito pela questão de admiração, né? Então, quando eu recebi o convite, eu falei, pô, vamos, né? Agora, né? Mas falar um pouco de mim, sou contador, né? Sou formado em ciências contábeis, fiz algumas pós em tributário, né, nessa área, perícia também, mas eu não queria ser contador. Eu queria ser professor de geografia. E aí eu fui fazer geografia, fiz geografia na UERJ. E ao terminar eu reparei que não era. Não que eu não gostasse da área. Na verdade eu tenho até muita coisa que eu gosto da área. Mas não tem um retorno financeiro. E aí eu voltei para a contabilidade. Né? E aí comecei a trabalhar com essa questão de contabilidade eleitoral. Né? E a contabilidade eleitoral me abriu as portas. Porque quando a gente fala contabilidade é muito amplo, é igual direito. Né? Mas para a pessoa engajar em alguma área, né, ela tem que ter um ramo específico, tem um conhecimento ali bem cortado ali, né? E eu gostei da área, né? Eu fiz por conta de um amigo que era um deputado. Na verdade, ele não era deputado ainda, nem era vereador. E aí ele me pediu para eu aprender contabilidade eleitoral para ajudá-lo. Eu falei, pô, não conheço, não entendo, não quero, né? Aquela coisa toda. E aí ele falou assim, não, faz que eu vou te garantir. E aí eu fiz, e aí eu me dediquei tanto para ajudá-lo que na outra eleição eu fiz até de um majoritário. Que legal. Que eu ganhei tanto um respeito pelos meus pares, sabe? Porque eu tinha acabado de entrar e eu não tratei ninguém mal, sabe? Eu era sempre assim, não, deixa eu fazer aqui, deixa eu te ajudo aqui. Não fui, sabe, aquela pessoa assim, quero ganhar dinheiro com isso, né? E nem dava dinheiro naquela época, assim. Naquela época, né? Naquela época, nem dava esse dinheiro todo. Eu lembro que a primeira eleição que eu fiz, eu acho que eu não ganhei um salário mínimo, sabe? Foi muito... E assim, eu fiz vários candidatos, né? E fiz esse, mas não ganhei nada, assim. Mas na outra, já tinha um conhecimento maior, e aí consegui engajar e ter um respeito maior. E aí cada eleição vai tendo e eu vou absorvendo mais essa questão. Mas meu escritório lá é contabilidade eleitoral partidária, tá? Mas eu tenho uma auditoria também e faço contabilidade de empresas. E aí eu tenho um conhecimento específico na parte tributária, onde eu atuo mais assim com médicos, né? Restaurantes, bares e restaurantes, tá? E prestadores de serviço de marketing. Tá? Legal. Bem, então nós vamos explorar um pouquinho de cada um desses. Vamos por etapa, né? Você falou que é formada em geografia. A geografia ela chegou a te ajudar um pouco na parte eleitoral, né? Para entender um pouco. Porque, por exemplo, eu que vim de Brasília, e aí, nascido e criado em Brasília, que é um distrito totalmente diferente de qualquer outro estado, a gente chega num estado, numa metrópole, a gente se sente um pouco perdido para entender como é que é a logística, né? Município e tal. Provavelmente a geografia te ajudou muito mais nisso. Então, um contador formado em geografia, a gente tem em comum a Abradep, né, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, nós somos membros. A especialidade de Direito Eleitoral e Contabilidade Eleitoral, ela nos traz um network com políticos e nos traz muitas histórias, né? Tem alguma história assim que te dá uma satisfação de falar assim, ó, através da contabilidade eleitoral, eu pude ajudar um político a se salvar,
né? Ou ele não foi eleito, eu consegui, através da contabilidade, comunicar a ele que o opositor, enfim, o opositor fez algo errado e aí eu consegui comunicar, né? Através da auditoria na parte eleitoral. E o advogado entra, né? Então, assim, o nosso trabalho ele se comunica muito, né? Porque o contador e o advogado faz um trabalho muito comunicativo. O advogado fala o que pode, o contador trabalha durante todo o período eleitoral o contador trabalha durante todo o período eleitoral e o advogado depois vem acompanhando o trabalho do contador e do que o cliente fez, né, da informação que o contador incluiu ali. Então, eu queria que você contasse um pouco da experiência dentro dessa área contabilidade eleitoral e partidária. Não, beleza. Ó, mas a gente também é unido em outras coisas, né? Você falou da Abradep, que a gente entrou juntos, Sim. né? No mesmo ano. Mas que eu me recordo bem, você é descendente de indígena, né? Sim. Eu também sou. Ah, que legal. O pai da minha mãe é lá de Manaus e tal. Minha família da parte de mãe é de Manaus, Ah, que legal. né? E meu avô, né, que faleceu recentemente, mas ele tem a questão de descendência de indígena e tal. Essa parte eu não sabia. Não sabia? Não, não sabia. Que legal. Teve uma vez, quando eu vim aqui, na primeira vez, eu vi o cocá, Aham. e aí você me contou. Só que eu fiquei assim, fiquei meio sem graça de falar, eu também sou. Eu falei, não, deixa Ah, você falar. entendi. Mas tem essa questão. E a geografia me ajudou muito, porque a contabilidade, ela é igual ao direito, assim, é uma ciência social, e se você não tiver um conhecimento da sociedade, você não compreende bem aquilo. Sabe? Mas contabilidade é número? Não, contabilidade não é número. Sabe? Contabilidade não é uma ciência exata. Sabe? Todo mundo tem essa ideia de que faz conta. Eu não faço conta. Quem faz conta é a calculadora. Né? Eu tenho que entender e tenho que interpretar. Eu sempre fui boa em interpretação. Por isso eu quis ser ou geógrafo ou contador. E assim, quando eu entrei na faculdade de Ciências Contábeis, eu sabia essa diferença, sabe? Sempre soube essa diferença. E eu dou alguns exemplos aqui. É, um, Se você, né, seu escritório, comprar um carro, ele é uma mercadoria ou ele é um ativo? Como é um escritório contábil, é um ativo. Você vai comprar lá, vai andar com ele, com o trabalho, você não vai comercializar um carro. Uhum. Agora, se for a localiza comprar, é uma mercadoria. Ele pode ser uma mercadoria ou ele pode ser um ativo. Se o dono da localiza comprar um carro para ele andar no cunho de trabalho, pode ser um ativo. Né? Mas o maior intuito de uma localiza é comprar um carro para vender ou alugar. Então é uma mercadoria. Então a interpretação é o que vale na ciência contábil. E no eleitoral, ter essa visão da sociedade, ter a visão da população, ter a visão da quantidade de pessoas, sabe? Isso ajuda bastante, né? E quando a gente começa a trabalhar com isso e entender a importância da contabilidade e do direito, né? Eu lembro, pelo menos, só não lembro qual ano que passou a ser obrigatório isso, né? Porque prestação de contas sempre teve, Uhum. tá? Desde 88, desde 89, sei lá, sempre teve. Mas a obrigatoriedade passou ou 2014 ou 2016. Isso. E aí a gente passou a ser obrigatório na prestação de contas. Por quê? Aí passaram a ter profissionais realmente que se dediquem àquilo e compreendam aquilo. Não é uma pessoa que vem ali e faz uma prestação de contas e muitas vezes ela pode até ter um conhecimento, mas no geral acaba saindo algo muito aquém do que deveria com profissionais gabaritados, né? E muitas vezes também a gente ter esse conhecimento, tanto contábil e jurídico, auxilia a gente a salvar uma candidatura. Que às vezes não é que o cara, você até colocou, né? O candidato fez errado ou a candidata fez errado. Os assessores fizeram errado, as pessoas fizeram errado ali e não tiveram aquele conhecimento de fazer da forma correta. Porque é difícil a pessoa entender muitas essas regras, que são regras. Você sabe muito bem, a resolução de propaganda é gigantesca e altera-se, né? Tem tamanho
de propaganda, tem o tipo de papel, tem que ter, sabe, tem tantos detalhes ali, né? E é justamente o que você falou, né? Às vezes você tem que explicar para o candidato, porque o candidato fala assim, não, doutora, mas eu fiz certo, eu contratei o material gráfico, contratei a pessoa, o que está errado? Eu fiz tudo do jeito que a senhora falou, eu emiti nota, eu emiti contrato, eu paguei por dentro. Eu falo, é porque você não usou a lógica, você contratou uma quantidade de papel, de material gráfico, que não é compatível com o número de pessoas que você contratou. Essas pessoas não conseguem distribuir esse material gráfico, né? O que você fez? É a mesma coisa com a gasolina. Você contratou um número de litros de gasolina que não dava para você gastar dentro dos 45 dias de campanha, né? No veículo que você alugou. Ou então você alugou um veículo e esqueceu de colocar gasolina. O veículo andou com o quê? Com ar? Né? Então, assim, a contabilidade eleitoral e o direito eleitoral, ele também realmente é muito movido à lógica. E o cliente, às vezes, esquece dessa lógica, né? E é justamente essa a situação. Porque se mistura, ele não tem essa visão que, naquele momento ali, ele é um CNPJ. Ele não entende que tudo que acontece ali, relativo àquilo ali, ele tem que registrar. Ele não tem essa visão, porque a gente não tem essa visão empresarial. Porque assim, quem tem a visão empresarial até consegue colocar, isso aqui é empresa, isso aqui é pessoa física, e separa. Quando a pessoa se lança na candidatura, homem ou mulher, tanto faz, eles têm que ter essa separação, entender que às vezes ele compra o santinho, é até ingênuo, porque todo mundo acha que na política as pessoas são corruptas, né? Tem essa malversação, esse entendimento ruim. Mas não, no Brasil, e eu falo isso para todo mundo, o problema é a ignorância. Não é. A maior parte. É uma parte. Todo mundo fala assim, ele fez ali. Não, ele fez, na verdade, ele fez na boa intenção, sabe? E a gente está ali para salvar isso, né? Tentar trazer aquilo ali para o máximo do correto, né? E não é nada que a pessoa fez, porque a gente vê muito, né, muitos casos, assim, favoreceu o familiar, favoreceu aquilo. Mas se você pegar no grosso mesmo, na última eleição foram 400 mil candidatos, né? É muita gente, é muita gente. Né? Aí você pega um caso ou outro e acaba ficando famosos esses casos e acaba prejudicando os outros, que na verdade fazem até correto. Tem muito candidato honesto, tem muito candidato que faz as coisas ali dentro do limite. Eu tive a sorte, uma vez eu fui fazer de um candidato que ele falou assim, como é que eu consigo colocar o dinheiro para dentro? Eu falei, não, só fazer um Pix, sabe? Ou fazer uma transferência. Ali, isso tudo é certo? Ele tudo assim, então eu vou fazer desse jeito. Ele fez, sabe? Fez tudo dentro, pagava tudo por dentro, ele entendia, compreendia. Mas a maioria das pessoas não entende. Em toda eleição eu tenho que explicar para as pessoas o que é transferência bancária, o que é TED. Acho que tem gente hoje, né? A geração Z não sabe o que é cheque, né? A gente sabe, mas o pessoal do passado não sabe o que é cheque. Aí ele pega uma presidência de um partido e aí eles têm que solicitar os cheques de 2014, por exemplo. Aí fica aqui que é cheque. A pessoa não sabe o que é cheque. E como é que assina o cheque? Como é que assina? Tem que cruzar, nominar. Como é que eu faço isso? Né? Então aqui a gente já teve 2 aulas aqui, né, no sentido de que a contabilidade é uma ciência social, né, movida muito mais por lógica do que por cálculos, né, como você disse. Quem faz cálculo é calculadora, né? Não é o contador. E de que a contabilidade eleitoral ela é movida por lógica e o principal dela é que o candidato, né, a pessoa que pretende aí, concorrer ao pleito, algum pleito, ela deve sempre prezar como é que fala? Pela consultoria, né? Antecipada ali, né? Para não errar, né? Porque a maior parte dos problemas é falta de conhecimento, né? Não é nem pela intenção de errar. Né? E aí vamos então para a segunda parte aí que você falou da atuação do seu escritório, que é a parte empresarial, né? E essa parte me interessa muito, porque hoje eu acho que uma das maiores dores de todos os empresários do Brasil é a parte de tributos, né? Você falou de autoria e tal, e o empresário paga imposto, muito imposto, né? O maior vilão do empresário é o imposto. Então, tenho certeza que todo empresário, quando você pega assim, você vê que geralmente ele paga algum imposto de forma indevida, ou ele poderia estar
calcionando ali aquele imposto de uma forma diferente? Como que vocês fazem essa análise? Quais são as empresas que mais... Você falou que trabalha com médico, Não, restaurante. é especialidade, mas a gente atende no entendi. geral. Né? Aí pode dar uma pitadinha referente a isso? Então, o problema do imposto é que ele é imposto, né? Ele é obrigatório, né? E ele não tem um retorno. Todo mundo pensa assim, eu pago IPVA e minha rua esburacada. O IPVA não tem nada a ver com a rua esburacada. Imposto de renda, né? Vou dar o exemplo do imposto de renda. Imposto de renda é se você tem renda. Não tem nada a ver com... O que tem uma relação é taxa. Taxa de iluminação pública tem uma relação. Uhum. Tá? E para você ver como é que o imposto é tão antigo, que está na Bíblia isso, livro de Reis. E lá fala impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios. Na Bíblia? Na Bíblia. Sensacional. E aí nós copiamos a Bíblia. A Constituição copia a Bíblia. Né? Claro que a gente foi criando outras coisas, mas o livro de Reis fala isso. Então, como você vê como que é antigo. Né? Mas o problema do imposto é que você não vê o retorno. É isso. Uhum. Acho que essa é a grande questão. Acho que as pessoas têm esse problema de não ver esse retorno. Né? Não é de pagar. Pagar, as pessoas até consideram. Né? As pessoas falam, não, realmente tem que pagar, mas como eles não veem o retorno daquele valor, e o governo é o maior sócio da gente, né? Uhum. Ele fica ali com 20%, né? Muitas vezes até 30%. Mas a gente, para compreender uma empresa, a gente entra na empresa, conversa e vai entendendo. Não é que a gente seja especialista, não é, porque sempre tem essa visão, não, a gente vai chegar lá, já sabe, não, a gente vai compreender o que é aquilo, sabe? Como é a empresa. Vou dar um exemplo aqui, que às vezes o empresário ele não quer pagar menos imposto. Ele quer alguém que escute ele. Uhum. Vou dar um exemplo aqui que foi muito da gente, até num outro podcast eu cheguei a falar. Eu entrei num bar um restaurante de alto nível e ele reclamou que ele estava pagando muito imposto. E aí eu peguei, fui ver tudo dele, levantei tudo. E aí verifiquei que ele não compensava alguns créditos de bebidas frias e de arroz e feijão, que você tem né, que você paga ele só uma vez. Esse imposto não é um imposto em cadeia. Né? Você só paga ele no início. E acabou. Uhum. Cesta básica é isso. Você paga aqui, a pessoa que produziu pagou o imposto e acabou. Na cadeia inteira é isento. Então você tem que saber isso para que você não pague o imposto, né, várias vezes, no atacado, no varejo, até chegar no produto final. E aí a gente verificou que ele pagava por mês R$ 1.200. Então, a gente conseguiria recuperar 5 anos para trás. R$ 1.200. Então, 1.200 vezes 60. Então, já dava um dinheiro. Tá? Nós verificamos que ele tinha várias certificações, que com isso ele podia pegar um benefício do governo, chamado PERSE, onde ia bater uns R$ 4.000 por mês de imposto. Então, ele pagava 1.200, a gente ia conseguir reduzir 1.200, pegar 1.200 para trás, e ainda tinha esse benefício do governo que dava 4.000. No total, dava uns 5.200 por mês de economia, e ele ainda recuperava para trás. E aí eu fui, conversei e mostrei para ele. A gente mostrou, fez um relatório. Você tem isso, você tem aquilo, você tem... Ele não fez. Mentira. Ele não fez. Ele continuou com a contadora. Por quê? E aí eu falo, o meu erro foi ter mostrado que era muito fácil fazer aquilo. A contadora até hoje não fez, a gente acompanha. Entendi. Mas a gente demonstrou que era muito fácil. Uhum. Eu falei assim, cara, não pode ser isso. Como a sina é pagar imposto, quando ele viu que ele poderia pagar menos, ele não acreditou. É golpe, é fraude, tem uma coisa. Vou me meter em furada. Para você ver como é que são as coisas. A gente pegou, na semana seguinte, a gente pegou um teatro
que podia entrar nesse PERSE e colocamos ele e até hoje o teatro paga zero de imposto, Legal. sabe? E assim, existe a questão do imposto, mas existe a questão da proximidade, da intimidade para colocar isso, sabe? Entendi. Hoje a gente entende melhor, o escritório lá tem essa visão, é compreender o negócio e ir explicando aos poucos. A gente não pode chegar lá e dar a solução, a panaceia dos problemas, que isso gera um mal-estar, sabe? E até mesmo, depois eu descobri, quem fazia a gestão era ele. Então, se ele demonstrasse para os outros que ele tinha errado, também era ruim. Ah, mas aí errou por falta de conhecimento, não foi por Sim, maldade, né? entendeu? E aí, mas tem que entender, sabe? A gente não pode oferecer. E nessa área tem muito golpe. A gente pegou agora uma empresa. Na área de contabilidade? Sim, na área de contabilidade tem muito Mesmo? golpe. Ainda mais tributário. Tem muitas empresas agora que a Receita Federal tem prendido que vendem falsos créditos. E a gente pegou agora uma empresa que a gente está entendendo, mas a pessoa prometeu alíquotas zero de tudo. De impostos federais, municipais e estaduais. Tá? Estadual não existe. Entendeu? O Estado cobra, não tem isenção, não tem... No máximo, você pode pegar um crédito de acordo com a sua atividade, mas é bem específico, sabe? Tipo recicladores, sabe? São umas coisas assim, né? Livros, sabe? São uns detalhes assim. No geral, não tem. E os impostos federais, você tem que ter uma base para fazer isso. E a gente verificou que o cara simplesmente ele só não declara o imposto. Ele declara zerado. Ah, e ele cobra do cliente, declara zerado. Isso aí. Então ele se coloca no risco e ainda coloca o cliente no risco. Sim. Gente. Mas ele... E o profissional de contabilidade, ele responde solidariamente. Solidariamente, ele é preso junto com o cara. Gente. Mas, o que a gente Mas ele está viu? colocando o cliente em risco sem o cliente saber. Não é isso? Sim. E aí, quando nós pegamos, assim, nós fomos ver todos os PERDCOMP, que são declarações que solicitam a isenção, né? Ou abatimento, ou o que for, ou a retificação, todos os PERDCOMP foram negados. Todos, sem exceção. Sabe? E assim, a justificativa é ridícula. Ele, tipo assim, parece que ele escreveu, olha, solicito a isenção. E óbvio que a Receita Federal não ia, mas ele ganha tempo e ele vai ganhando dinheiro. Aí quando chega um tempo, ele vai para outro. Outro cliente. Outro E cliente. abandona aquele. E abandona aquele. Porque a Receita Federal, o leão, ele não é rápido. Sim. Ele não é um guepardo. Entende? Ele Aí, espera. E aí quando chega naqueles últimos anos assim que é para prescrever, ele vai e ataca. E a pessoa não tem mais defesa. Sabe? A pessoa já está envolta naquilo, já está satisfeita. Provavelmente o cliente às vezes já perdeu o documento, já não tem mais. Passaram 5 anos, quase 5 anos. E aí é uma importância você trocar o cliente, né? Para o cliente trocar e-mails com o contador, né? Ao invés de enviar. Apesar que, dependendo da atividade, é muito mais fácil enviar malote, né? Por conta da quantidade de documentos. Mas sempre mais importante é enviar via e-mail, porque você cria um documento ali que não se perde, né? Porque você cria pelo menos um documento que você cria... provas para você, pensando como advogada, né? Porque assim, o cliente ele vai responder por diversos outros crimes. Sim. O contador vai responder, sei lá, responsabilidade solidária lá de qualquer outra coisa, mas é sonegação de imposto, né? E aí tem lavagem de dinheiro, porque o cliente, aparentemente, ele pensando que tô com o meu dinheiro aqui, vou declarar no meu imposto de renda o meu lucro, que ele... Né? E aí, por exemplo, se o lucro está vindo da onde? Da empresa, de meio ilícito, como é que é isso, né? Então, aí, realmente, ele vai ter outros problemas que... Tem um crime também que eu descobri recentemente, que é simulação. Você simula que você tem aquela receita. Ou que você não tem aquela receita. Sabe? Então, são crimes, na ordem tributária são vários. Mas o que mais me espantou nesse cliente é que ele tinha a ilusão de pagar zero. E assim, aí você vê os tipos de cliente, né? Por isso que eu peguei esses 2 exemplos. Um não acreditava que podia pagar menos imposto, e o outro acreditava piamente que ele pagaria zero.
Pagaria zero. Porque eu pegaria... Tem que ver a explicação. Pegaria o crédito de algo que eu paguei a maior. Falei, onde que tu pagou a maior? Ah, não sei. Como que você não sabe? Porque assim, o governo não quer que você pague exorbitante, quer que pague o devido. Se você paga um determinado imposto, a maior, você pode compensar, sabe? Exemplo, hoje você consegue pagar, se você pagar um INSS maior, sem querer, você pode abater nos outros impostos federais, não municipais nem estaduais. Então você vai lá e compensa. Olha, paguei aqui um INSS 2 vezes. Pô, tá vindo PIS e COFINS aí, abate aqui, sabe? Tem isso. E dá para fazer de forma administrativa? Sim, sem problema. A receita é tranquila. Entendi. Você pagou errado um Simples Nacional, você pode retificar, gera um crédito, ou você solicita o dinheiro de volta, ou você abate na próxima. Não é um problema. A receita é muito rápida nesse ponto. Mas quando você vê algo errado... E eu lembro, quando eu olhei a empresa, eu falei assim, quanto de imposto você paga? Qual é a sua alíquota, né? Qual faixa de alíquota você tá? Ela tô no zero. Eu falei, porra. Nem as entidades sem fins lucrativos tem zero, sabe? Elas pagam imposto, sabe? Então, é complicado. Entendi, legal. E você falou também que atua em uma outra área, num outro setor, terceiro setor, né? Terceiro setor, que é empresas sem fins lucrativos. Como que funciona essas empresas, assim? Porque acho que condomínio é sem fins lucrativos também, né? Sim. Então, são empresas que recebem recursos de algum meio, né? Para sustentar só aquela atividade ali que ela desenvolve. E se sobrar, fica só como caixa. E aí, enfim... E como é que é a contabilidade dela? Os diretores podem receber o contra-cheque? Qual a diferença entre contra-cheque e olerite? Para o pessoal aí que não conhece. Tem outro nome também? É contra-cheque, olerite? Não, é Prolabore. Prolabore, tem isso Prolabore, aí. Olerite é para quem é autônomo, né? Isso. Aí explica para a gente isso aí, que também legal. A gente que é leigo, né? Então, tem a entidades sem fins lucrativos, elas são, na maioria, são isentas, tá? Isento não é imune. Na Constituição, ela determina algumas atividades que sejam imunes. O que é imune? Não pega imposto nada, não pega nada. Que são as religiões, partidos políticos e comércio de jornais e livros. Uma coisa, eu acho que é jornais, tá? Então, são esses 3 aí que são imunes. Então, não adianta, não pega, né? Não pega nada com I. É importante também isso. Tudo que é com I é imposto. Começa com I. Tá? Imposto de renda, IPTU, IPVA, tudo com I é imposto. Então, a Constituição deixa imune essas pessoas. Né? Isso não pega nelas, né? Nesse tipo de instituições. Associações sem fins lucrativos, elas têm que ter alguns requisitos para não pagar imposto. Tá? Por exemplo, não pagar os seus diretores. Tá? Os diretores não podem ser remunerados para tal. Né? Eles têm que exercer o cargo lá, mas todo o restante do corpo pode receber, sabe? Pagamento normal. Tem outras, sabe? São alguns detalhes. Não pode ter conta no exterior, não pode ter... São vários fatores assim que determinam que não vá pagar imposto. Mas quando você é um diretor, você pode ter uma retirada mensal, como se fosse um prolabore, né? Você não trabalha, mas você faz essa retirada. Quando você é funcionário, né, você recebe o seu contra-cheque, né? A diferença é muito pouca, tá? Ambos incidem em INSS e imposto de renda, tá? Em ambos incide, mas o INSS é menor para quem é sócio ou quem é diretor, quem tem esses cargos. Porque o imposto de INSS é menor. Por exemplo, você tem a sua empresa e você quer fazer uma retirada de Prolabore por mês, né? Você tem uma alíquota de 11%. Se você for funcionário, vai depender do seu salário. Vai de 7,5% até 14%. Entendi. O teu não, o teu é 11%. Então, existem essas diferenças e aí a pessoa toma a decisão, né? De contribuir com o INSS. É sempre importante contribuir com o INSS.
a ideia, todo mundo fala assim, não quero fazer retirada de pró-bono, não quero contribuir com o INSS. A legislação diz que é obrigatório. Você só não vai contribuir caso você tenha um outro recolhimento em outro lugar. E esse recolhimento tem que alcançar o teto. Então, se você tem num lugar um determinado valor, sei lá, 5 mil reais, né? O teto hoje é 8. Se você num lugar tem 5 mil e você trabalha esse aqui tem que contribuir para compensar até o teto. Tá? E tudo que você pagar além do teto, você pode restituir-se. Tá? Entendi. Também. Legal. E, assim, falando no modo geral, né? Quem é isento, quem deve declarar imposto de renda? Porque tem muita gente que não sabe disso, né? As classificações das empresas, tem o MEI, tem o ME, tem o LTDA. De uma forma bem simplificada aí para o pessoal entender, né? Tem muito empreendedor aqui que nos assiste. Nosso público é bem variado, né? Pessoas físicas, empreendedores. E eu queria que você desse uma pincelada nessa parte também. Legal. Vamos lá, vamos pegar aqui a questão das siglas, né? Tem muitas siglas, né? Sim. Tem o MEI, hoje, que foi criado. O MEI foi criado por quê? Porque existia uma informalidade nesse país muito grande. E a gente não conseguia mensurar. Então, criaram o MEI e criaram uma contribuição para o MEI. Né? E o MEI tem um limite. A importância tem algumas atividades, mas o importante dela é o limite. E ele pode contratar uma pessoa. Ponto. Pode ter uma pessoa ali trabalhando com ela. E se ela ultrapassar esse limite ou colocar alguma atividade diferente, ela vai para uma outra forma de tributação. Tá? O MEI, ele é sendo muito simplista aqui, ele é uma informalidade formal. Ele não tem ato constitutivo, que é o que? O contrato social. Ele não tem nada nesse ponto. Ele emite notas, só isso. Ele emite nota para receber. Tá? Mas você vai ensaiando para ter uma empresa. E aí, quando você ultrapassa esse limite, ou você muda a atividade, ou você quer contratar mais pessoas, você pode mudar para ME, que é microempresa. A microempresa, qual a ideia da microempresa? Tá? E a microempresa é capital. Tá? Mas tem microempresa limitada? Tem. A limitada é o tipo de sociedade. Há vários tipos de sociedade. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Tá? São coisas distintas. O ME é microempresa. Eu tenho uma empresa que ela tem um capital social de até 360 mil reais. Ponto. Aquilo ali é uma ME, microempresa. Depois ela vira uma EPP, uma empresa de pequeno porte. E aí ela vai progredindo. O limitado é o tipo de sociedade. Limitado ao capital social. Eu coloquei um capital social ali de 5 mil reais. Constituí a empresa aqui, abri meu negócio, comprei TV, comprei computador aqui, botei 5 mil reais. Então, caso essa empresa venha a falir, os seus credores só podem ir, caso não verifique nenhuma fraude, só podem ir até o capital social dela. Até aqueles 5 mil. Mas ela está devendo 20. Não. Você fez contrato com uma empresa de 5 mil de capital. Tá? A não ser que verifique-se uma fraude, isso pode pular essa questão da limitada e ir nos bens da pessoa. Mas toda empresa ela é criada com esse intuito hoje no Brasil, a maioria. Tem regiões do país que não é limitado. Todo o país é limitado, mas eu acho que tem a cidade de Recife, eles não gostam dessa forma. Eles veem que é uma coisa meio para fugir de uma cobrança, não gera uma legitimidade. Então, lá, a maioria das empresas, numa região lá dos Recife, é sociedade por cota de participação. Que ele está colocando o nome dele ali e, se ele não cumprir, vai nos bens dele. Entendi. Né? Então, tem várias formas, sabe? Tem a sociedade anônima também, que uma vez tem uma piada muito... Piada não, é que aconteceu mesmo, né? Eu trabalhava numa empresa muito grande, né? Uma seguradora, e ela tinha que emitir a nota para mim, essa corretora, era uma corretora.
E aí a mulher falou assim, olha, eu preciso emitir a nota, mas eu vi aqui que vocês são escondidos. Eu, não, pô, tô aqui no Rio de Janeiro, tal lugar, tem endereço aí, você, né, tá recebendo. Não, tá aqui, tá escrito Sociedade Anônima. Ai, meu Deus. E aí eu fiquei, na hora eu fiquei, não, não tem nada a ver não. Sociedade Anônima é porque você pode ter uma empresa e participar de forma anônima, que seria igual você compra ações, né? Sim, Você compra ações, você não sabe quem é o dono daquela empresa. Você pode comprar várias ações daquela empresa, sim, você fica no anonimato, sabe? sim. Não é, e aí é a forma de sociedade. Mas as pessoas não têm esses entendimentos, né? Eu falo que a ignorância, assim, é muito, muito forte aqui no país. E aí gera essas divergências, né? Aproveitando e falando de sociedade anônima, a tributação dela é uma tributação mais pesada, né? Não, Não. por incrível que Mas, pareça, não. mas ela só pode ser enquadrada a partir de um certo faturamento, não é? Não, 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 também não. não. Então explica um pouquinho dela porque eu fiquei curiosa. Então, sociedade anônima é a forma de constituição. Você pode constituir hoje uma sociedade anônima e se você quiser lançar o capital social na bolsa, também pode. Não é, Pode ser fechada ou pode ser aberta. pode ser fechado, pode ser aberta. Mas a aberta aceita todo mundo, a fechada aceita quem você quiser. Sim. É isso. Mas a forma de tributação, só tem 4 formas de tributação. Vou colocar assim, tá? É o Simples Nacional, tá? Que a maioria das empresas no país fizeram, que é uma lei de 2006, tá? A lei 123, lei complementar, que o Simples Nacional é juntar todos os tributos numa guia só. Entendi. Facilitou a vida do empresário, não tem que pagar uma guia no dia 5, outra no dia 15, outra no dia 30. É bem simplificado. E qual o benefício do Simples Nacional? É a questão de empregar. Quando você emprega alguém, você não paga o INSS patronal. Porque você só vai recolher o INSS que o empregado paga. Então você vai tirar do salário dele e vai repassar para o governo. É isso. Entendi. Então, o custo para empregar é muito melhor no Simples Nacional. Só que a tributação é em cima do faturamento. Pô, mas aí se eu não tiver lucro? Não tem problema. Ele não está querendo saber isso. Também, se o faturamento for muito alto, tu vai pagar. Muito imposto. Tem o lucro presumido. O que é um lucro presumido? Uma presunção que a tua atividade tem um lucro de X. Ele já te determina, sabe? Ele vai determinar. Por exemplo, um prestador de serviço, o governo entende que é 32% de lucro. Então, 32% é uma base de cálculo para calcular os impostos. Então, Certo. um lucro presumido. Presume-se que você tem aquele lucro. Anderson, então, porra, se eu tiver um lucro de 10 numa sociedade, numa empresa de serviço, eu vou estar perdendo? Sim. Se você tem um lucro de 10 e o governo estima que você tem 32, você está pagando mais imposto. Né? Então, o lucro presumido seria mais ou menos isso. Mas o presumido também só cobra se você tiver o faturamento. Isso aí, faturamento. Perfeito. É faturamento. E aí você tem, vou falar aqui, antes de falar o último, tem o lucro arbitrado. É quando o governo descobre que você está fraudando ele. Ele fica muito chateado e aí ele te pune com uma alíquota absurda. Ele arbitra a alíquota. Nossa, ele define. É, E aí cada empresa é uma determinação diferente. isso aí. Quem vai determinar é a Receita Federal. Nossa. Porque você enganou o governo e aí ele vai falar assim, pô, pra cima de Moar, né? E aí determina. Isso é o lucro arbitrado. Sim. Isso é raro, Aham. mas aconteceu, por exemplo, acho que a Odebrecht aconteceu, o Andrade Gutierrez, tem quem tentou fazer algumas coisas aí, né? Tomou ferro. E, por fim, o lucro real. O lucro real é em cima do seu lucro real. Você vai tributar se você teve lucro ou não. Se você teve lucro, vai tributar. Se você não teve lucro, você não vai pagar imposto. Entendi. Só que o lucro real, qual o problema do lucro real? Parece muito bonito, né? Mas você tem que ter toda a documentação.
toda a documentação. É mais difícil, né? Porque as pessoas, exemplo, vai comprar água, pediu nota. O nota está no nome do CNPJ? Não tá. Então, para contabilidade, para o balanço, deve ser bem mais difícil. Porque no dia a dia, às vezes acaba que você... não, compra aí e tal. E aí você não coloca no balanço da empresa, acaba que aquilo ali fica como prejuízo seu, mas no final dá tudo certo. No lucro real deve ser bem mais difícil, tem que ter muito mais controle, né? Tem que ter um financeiro bem rigoroso. Isso, e o lucro real tem vários benefícios, diversos benefícios, tá? Mas Anderson, então eu vou ser tributado no lucro real e realmente é o lucro que eu estou sendo tributado? Muitas vezes não. O cálculo da receita é um cálculo. O seu cálculo, às vezes você está tendo lucro. Mas a receita ela fala que você pode compensar prejuízos anteriores. Se você teve um prejuízo de 2 milhões e nesse ano você teve 1 milhão, você vai abater. Você, na verdade, não vai pagar nada. Legal. Então, o lucro real é um benefício, mas você tem que saber. E o outro problema do lucro real é que você é fiscalizado à torta e à direito, tá? Sim, Aí eles vão lá, mas assim, se você tem a documentação, não tem nada a temer. Sim. Não é que o governo vá lá e... Não tem esse, sabe? Se você tem a documentação, não tem o que questionar. Sim. Existem alguns outros benefícios, tá? Se a empresa tem um lugar para comida, para os funcionários comer, um refeitório, né, tal, você pode solicitar, acho que é o FAT em dobro. É PAT ou é FAT? Acho que é PAT, né? E aí, todo o custo que você tem com o funcionário, você pode compensar ele em dobro. Não efetivamente, imagina, você teve um custo lá de 1 milhão e teu lucro foi 1 milhão. E aí você pode duplicar isso e você, na verdade, não teve lucro no cálculo da receita. Você teve, sim. mas é só para cálculo mesmo. Muito interessante, muito interessante. E a gente falou sobre solidariedade da responsabilidade do contador. Como que é, assim, de fato, o trabalho do contador? Porque eu vejo até a minha relação com o contador, né? Você envia a documentação e, às vezes, você fica sem saber se você pode pedir uma certidão ou outra. Você não sabe muito bem o que você pede para o contador, até onde é o trabalho do contador, né? Enviar a documentação para ele só declarar ali o balanço, declarar o imposto anual, declarar seu imposto de renda, ou ele tem outras atividades ali, outras responsabilidades, como a retirada de certidões, atualizações em outros cadastros. Você pode explicar para a gente essa? Depende muito do contrato, tá? O contador tem todo esse escopo de trabalho, mas pode ser, num contrato que você vai fazer, ele vai te definir, né, se ele te dá as certidões, desculpa, se ele te dá as certidões ou não. Mas eu já trabalhei numa empresa que ela só queria que a gente fizesse o DP. O contábil, ele tinha uma pessoa lá, mas a pessoa lá não sabia fazer o DP. Tá? Então, a gente fazia o DP e mandava para ela. Recentemente, a gente foi contratado para fazer o contábil, não para fazer o DP de uma empresa grande. A gente faz o contábil e não faz o DP. Então, depende muito do que é colocado no contrato, do que você trata com... Mas o normal, né? Vamos falar assim, o dia a dia de um contador é a folha de pagamento, né? O DP, a contabilidade, que é importante, tá? Que contabilidade está ali dentro do DRE, balanço, balancete, tá? Livro diário, o cálculo dos impostos e o acompanhamento das certidões. É isso. Esse é o vamos dizer, o quarteto do contador. Mas o contador ele pode fazer, por exemplo, o BPO, tá? Fazer parte do financeiro, né? Te demonstrar que o que você acha que está dando lucro não está dando lucro. Porque hoje tem muita gente especializada nisso, que ele só atua nisso.
Ele vai te demonstrar que, ó, seu fluxo de caixa tá ruim, sua liquidez tá péssima, sabe? Por quê? Ele vai pegar os dados ali, ele vai estar mais a fundo, tá? Porque a contabilidade acaba ficando um pouco afastada, né? Todo empresário tem essa visão às vezes, né? Mas não é o normal, tá? Quando a gente contrata a contabilidade tem que estar ali junta, tá? E fornecer as informações fidedignas de acordo. E é por isso que tem muito questionamento. Porque assim, o contador ele não sabe o que aconteceu. Ele tem que te questionar. Sim. Sabe? Ele não sabe. E aí às vezes fala assim, pô, você paga um negócio ali que foi uma besteira, tu pagou uma água, um estacionamento. Na hora, pô, né? Só que saiu lá do extrato lá, saiu, tá lá, estampar, né? Saiu lá no extrato lá. Ele não sabe o que é aquilo. Uhum. Ah, foi você? Foi o quê, sabe? Foi um dia que você pegou o estacionamento, né? Foi pagar, sabe? Então ele tem que te questionar, tem que trazer essas Chega a informações. ser uma profissão de risco, né? Porque você tem que buscar informação com o seu cliente. Se seu cliente te omite e você tem responsabilidade solidária, aquilo respinga em você e, assim, não é culpa sua, né? Ou se o teu cliente te empresta uma informação mentirosa, né? Uma informação falsa, e você inclui aquela informação, né? Porque algumas informações você tem como confirmar, outras não, Uhum, né? E aí você inclui, você tem a responsabilidade solidária com ela, poxa, que profissão de risco. né? O advogado ele não tem a responsabilidade solidária, ainda assim, né? Eu fiquei sabendo esses dias aí que teve uma promotora que está criminalizando a advocacia, né? Ela confundiu a figura do advogado com a figura do cliente. O cliente é o noticiante da notícia-crime, da AIGE, né? Ou seja, é ele que apresenta os fatos e é ele que apresenta os documentos. O Sim. advogado só está representando o cliente, né? Através de uma procuração otorgada. Então, o cliente me falou, ó, aconteceu isso, toma aqui os documentos, protocolação. E a gente faz isso. Aí, dentro da ação, tem algum documento falso. Aí, o que a promotora teria que fazer? Processar o cliente, ó. Você apresentou um documento falso aqui e tal. O que ele fez? Processou os O advogados. advogado. Então, assim, Eu acho que eu graças cheguei a nele. Deus a gente não tem responsabilidade solidária, foi um erro do promotor e a gente vai chamar o AB, ó, prerrogativas violadas, criminalização da advocacia, fiz um ato compatível com a minha profissão, enfim. Mas no teu lugar, com responsabilidade solidária, poxa, que problemão que você ia ter, né? Sim. Mas agora vamos mudar de assunto, vamos para papos legais, né? Não que a contabilidade não seja, Não, mas é mas chata mesmo. A gente não. você sabe que eu fiz contabilidade também, mas depois eu descobri, assim, na contabilidade, para contabilidade não mas para advocacia é incompatível, né? Na verdade, a advocacia é incompatível com qualquer outra profissão, né? O nosso estatuto, nosso código de ética, ele veda você atuar junto com a outra profissão ou até mesmo em diversas outras parcerias, né? A gente não pode veicular em conjunto uma propaganda ou qualquer coisa do tipo, ou eu atuar como contador e advogado no mesmo processo. Não posso, né? E aí isso desanimou bastante, né, na caminhada, não tirei CRC nem nada do tipo. Mas você tem uma vida super boêmia, né? Eu queria saber um pouco como é que tá a sua vida, tá namorando, como é que tá? Pô, aqui é sem roteiro, aí tu que se vira, se você quer responder ou não, como é que tá seus projetos de vida, profissão, projeto de vida pessoal, vai fazer outra faculdade, Não, eu, religião, futebol, eu não sei nem que time você torce. eu torço pro Bangu. É válido, é válido. Eu gosto muito do Bangu. Bangu Legal. tem uma história legal. Que é o lugar que eu nasci. Eu nasci em Realengo, né? Então, no começo eu sempre torci pro Flamengo, só que eu não sou tão vidrado no futebol, sabe? É aquilo de você tem até um time, é o não praticante, né? Não praticante. E eu tenho essa questão do futebol, né? Eu joguei futebol, gostava de jogar futebol, mas eu não era tão vidrado igual as outras pessoas. Eu vejo que as pessoas são muito apaixonadas. Eu não tenho essa paixão exacerbada para o futebol. E aí eu torço pro Bangu, porque o Bangu não tem dor de cabeça, entendeu? A maioria das vezes perde, infelizmente. E aí não tem tanta... Mas tem uma história legal, tem uma história bonita. Essa semana foi até engraçado.
Semana não, mês passado. Eu fui pegar um Uber e ele começou a puxar assunto comigo, falava pra caramba. E eu tinha colocado para não ser silêncio, né? Mas o cara falava muito e toda hora puxava negócio de futebol. Eu não falo, não sou muito de falar de futebol. E aí eu para cortar o cara, falei assim: "Ah, irmão, eu sou do Bangu, torço pro Bangu". Ele falou: "Pô, fui jogador do Bangu". Mentira. Aí eu falei: "Porra". Aí ele começou: "Não, fui atacante e tal. Era eu e meu nome é Cascatinha e tal. Ó, toma aqui, quando você quiser lá no Bangu, vai ficar lá no camarote junto comigo". Não sei o que. Nossa, que Eu falei, coincidência. e aí o cara: "Não, joguei lá fora, joguei no exterior". Foi bem interessante, né? Foi bem curioso esse dia. Porque em todo lugar que eu vou, não sei por que acontece, tá? Tem alguém de Bangu. É mesmo. É, Então o Bangu tá dominando o Manaus, eu fui mundo. pra Manaus, tinha um cara com boné do Bangu, sabe? Deixa eu ver. Eu tava no Peru e eu vi um cara com a blusa do Bangu. Mentira. Teve um dia aí que eu tava vendo umas fotos antigas, até do Marcelo Freixo, que ele tava fazendo uma campanha política e ele tava com a blusa do Bangu. E o Marcelo é lá de Niterói, né? Daquela região Sim, ali, sim, né? e aí é curioso, né, que você vê que o Bangu tem essa influência, né? É, religião, hoje eu sou sem religião, totalmente, né? Eu já fui católico, já entrei na igreja evangélica, conheci algumas outras religiões, mas hoje eu sou um grande curioso. Eu Legal. sou de. Eu brinco, né? As Faz o pessoas, bem? isso aí, faz o bem, mas se você me chamar para qualquer coisa, eu vou, sabe? Legal. Ah, tem terreiro aqui do caboclo, eu vou. Legal. Não tenho essa coisa, não sou de. Tem gente que se acha superior, essas coisas, não sou. Também não. Eu entendo, por exemplo, eu vi até um vídeo recente agora, as pessoas correndo o Testemunho de Jeová. Se você perguntar pra minha mãe, eu sou o cara que vai lá conversar com a Testemunha de É mesmo, Jeová, você vai lá sabe? dar atenção. Vai lá, vou lá e conversa, e bato o maior papo. Teve uma vez que uma menina, uma mulher, né, tava ela e a filha, mas eu não sabia que era filha, né? E aí ela veio conversar comigo e tal, e aí eu fiquei conversando com ela. E como eu era da igreja católica, eu aprendi muito sobre a Bíblia. Eu tive que ler a Bíblia. Sim, tem a catequese, né, e tal. Também fui muito da igreja católica. Crisma, Fiz crisma, tudo isso. só não casei. Né? De acordo com as sete questões lá da igreja, né? Só não foi a matrimônio. Mas ela ficou conversando comigo e ela tinha um conhecimento até bom. E ela ficou, pô, muito entretida ali, sabe? Aí ela falava alguma coisa, eu falei: "Não, na palavra não diz isso, a palavra diz isso aqui, isso aqui". Aí ela: "Não, é verdade, eu peguei de uma coisa e tal". Aí a gente foi conversando, aí daqui a pouco ela: "Não, eu vou chamar aqui eu acho que eu posso estar enganado, mas ela falou assim, um sentinela. Sentinela é tipo um pastor, uma pessoa responsável lá, Testemunho de Jeová. E aí foram lá conversar comigo e tal, eu fiquei trocando uma ideia, sabe? Gente, daqui a pouco tava se tornando um culto ali na frente da tua casa. Na porta de casa, na porta de casa. Mas eu converso com todo mundo, judeu. Legal. Já tive a oportunidade de conversar com muçulmano. Eu fui num país muçulmano, que foi a Bósnia e Herzegovina. A Bósnia, ela é um país que ela tem 3 presidentes, de cada um de uma religião. É mesmo? É. E aí eles entram em acordo, votação entre os três para decidir as questões do país. É engraçado que lá os 3 são acusados de corrupção, mas aí é outra história. Interessante. Daqui. Rapaz, é muito interessante. É algo que está enraizado no ser humano mesmo, né? Não é um problema do Brasil. Não. Isso é. Todo mundo pensa assim, o Brasil é corrupto. Pô, não é. Não Entendi. é. É que lá fora existe uma outra visão. Vou te dar aqui o exemplo do parlamento irlandês. Na Irlanda, se você acusar o outro de estar mentindo, é muito grave, sabe? Entendi. Aqui meio que perdeu a vergonha, Uhum. né? Você acusa as outras pessoas, sabe? Mas lá tanto que a recente agora é que lá a Irlanda tem 4 idiomas oficiais, tá? É o inglês, o irlandês, que é um gaélico, sabe? Meio.
E quando você vai discursar lá, você tem que falar em gaélico. Só que ninguém entende mais gaélico, sabe? Então tem todo um período. A pessoa discursa, e aí eles têm um tradutor, né? E teve um político lá que era muito. A primeira língua dele era gaélico, uma coisa assim. E ele foi discursar, discursa muito bem, e ele começou a acusar vários de mentirosos, né? Só que até a tradução vir, né, deu um problema, e aí o pessoal tentou titubear, mas passou o tempo de haver o questionamento. Uhum. Então, tem várias questões, sabe? Então, quando a gente fala assim, o Brasil é assim, não. A gente tem uma... A gente consegue pegar algumas questões de vários lugares e mastigar e digerir e transformar em algo próprio, Uhum. sabe? Então, é um pouco isso. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, todo mundo fala assim, as empresas aqui, a Odebrecht, né? A gente chama até Odebrecht questão, né? Que a Odebrecht era tão corrupta nos países, no Peru, por exemplo, né, tirou até alguns presidentes lá, e na Colômbia e outros lugares, mas a General Electric, em 1970 também nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Ela pagava o alto escalão, pagava um valor para favorecer. Só que lá foi diferente daqui. Lá eles tentaram garantir a empresa. Aqui meio que destruiu a empresa. Uhum. Meio não, né? Foi destruição. Destruir. Você não vê a Odebrecht. Não vê mais, é. A Odebrecht, o aeroporto de Atlanta, que é um dos melhores aeroportos do mundo, ele teve a administração da Odebrecht por anos. Entende? A Odebrecht construiu ponte na Síria, no Líbano. Entende? A gente exportava isso. A Andrade Gutierrez, a Mendes Júnior, que é uma empresa muito antiga também de construção. E aí, lá eles pegaram, não, vamos prender as pessoas e garantir a empresa. Uhum. Aqui, É porque prender garante a empregabilidade, garante muita coisa, né? Realmente. Não, Você tem que garantir a empresa. sim, mas se Não destruiu... pelos sócios ou pelo lucro das Não. pessoas envolvidas ali. Uhum. É igual uma instituição, Sim. quando acusam um presidente, afasta esse presidente, investiga esse presidente e colocado um outro para Sim. se manter aquilo. Sim. Né? E não, a gente destruiu todo um setor. O setor de engenharia hoje caiu muito. É verdade. E o que alavancava o país, né, era o setor de engenharia. É verdade. Todo mundo teve um passado aí, o pessoal brincava de engenharia. Como é que é? A pessoa se formou em engenharia e virou Uber. Isso, é verdade. Virou uma piada mesmo E isso. virou uma piada, porque tinha muito engenheiro. Tinha muita. E a gente perdeu tudo isso, né? Acabou perdendo por que eu vejo como uma responsabilidade. Eu acho que poderia ter sido garantido os empregos aí de muita gente, né? A gente passou por uma crise enorme, né? Porque essas empresas ficaram bloqueadas de trabalhando com o governo, que eram os maiores contratos, mas era basicamente, gente, era investigar, devolver o dinheiro, sabe? Colocar outras pessoas, administra aí, passem todas as informações, vamos garantir as empresas. Mas não houve, né? Perfeito. Bem, vamos para finalizar esse podcast. Queria que você definisse o Anderson aí em 1, 2, 3 palavras no máximo. E falasse algumas palavras aí para o público, né? Se quiser deixar uma mensagem, seja para o teu público aí da contabilidade, para os contadores, ou para o teu público como cliente, ou uma mensagem de autoajuda, enfim, fica à vontade. Sou péssimo com autoajuda, sou anti-autoajuda. O que eu posso falar? Sobre mim, né? Sobre mim, minha definição, todo mundo fazem elogios, né? A gente sempre recebe elogio e tal. Só que eu me considero uma pessoa esforçada. Eu acho que o esforço e a dedicação, ela consegue... a pessoa nasceu com talento, mas se a pessoa não fizer um mínimo ali, ela não alcança, sabe? Mas a pessoa dedicada, ela nasce sem talento nenhum, nasce no zero. E ela vai se dedicando e até conseguir, até construir algo, que pode ser pouco, mas é muito para quem não tinha nada, sabe?
Então, para definir, eu acho que eu sou uma pessoa dedicada, extremamente dedicada, né? De ter responsabilidades, de ter... eu sou uma pessoa atrasada, eu acho que quem me conhece brinca comigo e tal, mas a questão de dedicação, de ter o compromisso de ir, eu vou, sabe? Se eu falei que eu vou, eu vou. Então, tem essas responsabilidades. Uma mensagem que eu posso deixar para as pessoas é que quando a gente vai empreender ou trabalhar em algum lugar, como a gente pode ter um conhecimento, né? Como a gente pode se destacar? Eu sempre falo sobre ler livro. Se você não lê, você não se destaca. Não estou falando aqui, mas tem que ler livros tais. Não, ler qualquer livro, mas ler regularmente. Eu acho que o hábito da leitura faz com que a pessoa crie um conhecimento, um amadurecimento e compreenda todos os nossos problemas, sabe? De problemas psicológicos, né? Problemas de convívio, né? Problemas com a família. Há sempre algo, há sempre uma leitura, há sempre algo que já foi escrito. E aí você vai e absorve aquele conhecimento. A escrita é uma mágica. Tem uma frase do Carl Sagan que fala que a escrita é uma mágica, porque a pessoa que escreveu muitas vezes já até morreu, mas ela conversa com você hoje. Então, é o passado conversando com o presente. Eu acho que é isso que eu gostaria de colocar. Mesmo se você for empresário, CLT, sabe, buscando algo, não está nesse momento trabalhando, a pessoa que lê sempre está na frente da pessoa que não lê. Poxa, muito obrigada. Muito legal. Gente, esse foi mais um Sem Roteiro Podcast. Queria agradecer pela sua presença. E até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.